Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Roland Garros de outono terminou. E terminou exatamente do mesmo jeito de 15 anos atrás. De novo, Rafael Nadal. Lá em 2005, garoto cabeludo, canhoto assombrando no saibro, pisou pela primeira vez no saibro francês e já levou o título. 15 anos se passam e ele soma o seu 13º troféu. É uma coisa tão extraordinária que se você pensar uma pessoa ganhar 13 vezes o mesmo campeonato. Não existe ninguém na história do tênis, em qualquer situação, que tenha ganhado 13 vezes qualquer campeonato. E ele ganha 13 vezes um grande slam, em que a dificuldade, obviamente, é muito maior, melhor de 5 sets, 7 partidas a se cumprir, um esforço físico enorme, um esforço emocional muito grande. Nadal, que já tantas e tantas vezes foi considerado ultrapassado, problemático, que o seu físico não aguentaria, deu um banho no número 1 do mundo, Novak Djokovic. Vou dizer para vocês, eu achei o Roland Garros tecnicamente pior do que o US Open. E foi uma surpresa para mim, porque pela volta do circuito, logo em Nova York, primeiro com o Premier, depois com o Grand Slam, com o US Open, eu achava que os jogadores estariam bem mais, com maiores problemas na parte física para aguentar os jogos, naquele calor de Nova York. Afinal dos contos, o US Open foi na mesma época de sempre, né? Calor e umidade. Mas não, os jogadores suportaram muito bem um probleminha ou outro, jogos muito difíceis, a quadra mais veloz do que era, então exigiu uma adaptação. Mas eu achei um nível técnico lá do US Open bem superior ao que nós vimos em Roland Garros. Alguns bons jogos, alguns jogos emocionantes, mas de forma geral eu achei o torneio aquém do que eu esperava. Por outro lado, tivemos a excepcional atuação de Iga Świątek, a polonesa, levando o título sem perder set nenhum, atropelou Simona Halep, atropelou Sofia Kenin na final. A Iga Świątek realmente uma surpresa e um bálsamo para o tênis, né? Tênis que já viu a Bianca Andreescu, depois Ashley Barty, jogadoras bem com mais recursos técnicos do que a gente estava acostumado a ver, do que é só aquela pancadaria. Não vou tirar dessa lista aí de forma alguma Naomi Osaka, que é outra grande nome da nova geração, quer dizer, o tênis feminino muito bem servido de novos talentos aí, se degladiando e aparecendo nos grandes slams, que isso é mais importante ainda. E eu acho que essa polonesa aí mostrou um tênis de altíssima qualidade, cabeça, criatividade. Olha, realmente o circuito feminino tem tudo para ter um 2021 muito interessante. E o podcast de hoje traz um grande amigo do tênis, uma pessoa que passou muitos e muitos anos trabalhando na base do tênis brasileiro, foi treinador de grandes jogadores muito importantes, e vai bater um papo com a gente, especialmente para falar de Rafael Nadal. Com a gente, Marcelo Meyer. Marcelo Meyer, antes de mais nada, um enorme prazer ter você aqui no podcast do Tênis Brasil. Há muito tempo já que eu queria ter a oportunidade de conversar com você. E você que é uma pessoa com extrema experiência no mundo do tênis, você treinou grandes jogadores, mas principalmente fez uma missão extremamente difícil, que era formar jogadores, né? Nos seus vários centros de treinamento, você sempre trabalhou na formação de jogadores, que é uma tarefa extremamente difícil e importante para o tênis brasileiro. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, relembrar daqueles grandes momentos, quantas horas e horas nós passamos lá na sua academia, no Meyer Tênis, conversando sobre tênis, discutindo sobre os aspectos dessa modalidade inacreditável. Obrigado por tua presença aqui, Marcelo, um grande abraço. Grande José Newton Dalcin, sem dúvida nenhuma, um dos jornalistas mais experientes do tênis brasileiro. Eu me lembro, na época que eu jogava ainda, José, você carinhosamente, sempre te chamei de alemão, né? E todo mundo deve saber o porquê. Cabelo loiro, na época você era cabeludo, tempo dos hippies, e você já naquela época, imagina, eu estou falando de
é melhor nem falar quantos anos, né? Mas você já acompanhava, você ainda era um garoto, né? Eu sou um pouco mais velho que você, iniciando ali, né, nos bastidores e andando sempre, se não me falha a memória, com o que, como ele chama, com o Quiricos, né? Com Quirilos, aprendendo. E imagina, isso foi em 70, 73 aproximadamente, e você continuou, se especializou e, sem dúvida nenhuma, na minha modesta opinião, é um dos mais experientes e conhecedores de tênis do jornalismo brasileiro. Sem falar, obviamente, do site Tênis Brasil, foi o primeiro site de tênis na história, né? Talvez até do esporte brasileiro. Hoje isso é muito comum, né? Até minha neta tem um site, as amigas têm site, tem blog. Hoje esse mundo digital transformou toda essa situação. Mas há 30 anos atrás, ou mais, sei lá quanto tempo você tem site, era uma novidade e isso perdura até hoje, fruto de muito trabalho, credibilidade e conhecimento. Obrigado, Marcelão. Olha, você lembrou aí de Ricardo Quirilos Tebet, né? Uma figuraça do tênis brasileiro. Ricardo, que sempre foi um grande amigo aí, trocamos mensagens sempre. Marcelo, aliás, você falou de Tênis Brasil, eu vou aqui registrar que eu acabei passando batido. Dia 12 de outubro, ontem, segunda-feira, comemoramos 22 anos de existência, né? Uma história bem longa aí do site. Mas, Marcelo, vamos falar do que importa aqui, que realmente foi as finais de Roland Garros, né? Tivemos aí a tão aguardada final entre Nadal e Djokovic, que acabou sendo frustrante porque não houve o equilíbrio que se imaginaria. Então eu quero começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta extremamente fácil que você vai tirar de letra. Como é que se vence Rafael Nadal em Roland Garros? José Newton, você está fazendo a pergunta mais difícil do tênis dos últimos, no mínimo, 13 anos, né? Onde são 13 títulos do Nadal e ninguém conseguiu vencê-lo. E jogadores, né, obviamente, de um calibre de Federer, de Djokovic e tantos outros. Então, dá para ter como referência, né, a qualidade tenística desse jogador em quadra de saibro. E não somente em quadra de saibro, mas ele tem um detalhe, um fator muito importante, né? Parece que ele, em Roland Garros, se transforma. Ou seja, eu já vi ele ganhando títulos em Roland Garros meio fora de forma, voltando de contusões, com a confiança abalada, e parece que quando ele entra naquele complexo, naquele cenário, ele como a gente diz numa linguagem popular, parece que baixa o santo nele e ele joga da maneira como nós pudemos ver ontem, não é? Uma coisa assim até meio indescritível. E isso é muito interessante, não só para um Rafael Nadal, mas até para tenistas amadores, né? Já que nós estamos conversando com tanta gente, tem locais ou clubes ou quadras que, por uma razão que ninguém sabe explicar, parece que nós jogamos melhor. Eu vou dar o meu exemplo particular. Eu, no clube Paineiras do Morumbi, nunca consegui bons resultados. Em comparação, no Clube Pinheiros, era difícil de eu ser batido. Logicamente, na minha proporção, no meu nível de jogo da época e tal. Mas onde é que eu quero chegar? Eu tenho certeza que qualquer jogador, seja ele de qualquer nível, tem essa, não sei se é uma superstição ou se é alguma energia positiva que esses locais te trazem, mas acaba acontecendo. Falando especificamente do Nadal, a gente pode com certeza afirmar que no caso dele, isso acontece em Roland Garros. Muito bem. Respondendo à sua pergunta, né? Isso não é uma pergunta, isso é um xadrez contra o Kasparov, né? Mas eu diria assim, um jogador
né? Assistindo o jogo ontem, por exemplo, eu estava até pensando sobre isso, né? Como é que, se eu fosse treinador de alguém, o que eu faria, né? O que conselho eu daria para tentar ganhar do Rafael Nadal? Em primeiro lugar, o tenista precisa ter recursos suficientes para, dentro de uma estratégia específica, conseguir vencê-lo. Então, eu chego a imaginar que um tenista como o Pete Sampras, não sei se todos que estão nos ouvindo tiveram a oportunidade em vê-lo jogando, mas o Pete Sampras, que não era um especialista em quadra de saibro, mas especificamente se ele jogasse contra o Nadal no saibro, eu tenho a impressão que ele teria alguma chance. E por uma razão muito simples. O Pete Sampras foi, sem dúvida nenhuma, se não o maior, mas fácil que ele estaria entre os 3 melhores sacadores da história do tênis. Quando eu digo sacadores, não é dar 500 aces, sacar 250 por hora. Isso aí não é não chega a ser um grande sacador. Sacador é aquele tenista que não perde o saque em momento algum. É aquele tenista que consegue manter uma consistência, uma eficiência em qualquer tipo de torneio, em qualquer tipo de piso. Muito bem. Quanto ao Rafael Nadal, o que está fazendo a diferença hoje para o Rafael Nadal, tecnicamente falando? O Nadal está devolvendo o serviço muito recuado. O que isso está fazendo acontecer? Os tenistas estão, nessa situação, tentando sacar cada vez mais forte, né? Porque estão vendo que ele está lá atrás e não está adiantando. Quanto mais forte você saca, a chance de você acertar mais primeiro saque diminui. Ponto número 1. Ponto número 2. Como ele tem muito tempo para devolver o serviço, estando lá no fundo, do jeito que a bola vem, a bola volta, e volta às vezes até mais forte. Muito bem. Levando isso para o Pete Sampras, o Pete Sampras estaria tirando um proveito enorme dessa estratégia atual do Nadal, porque ele sacaria com muito efeito, né, como a gente chama de spin ou um American Twist ou coisa parecida, estaria vindo para a rede. Ele que sempre foi um dos melhores voleadores da época e talvez um dos melhores voleadores da história do tênis. Então, trazendo isso para valor presente, eu diria que o Sampras teria alguma chance, sim, de vencer o Rafael Nadal. E um outro detalhe, um jogador que consegue variar, subindo a rede, tentando o ace, tentando os ângulos, você acaba tirando o Nadal da zona de conforto. Ou seja, ele, a partir do momento que um tenista começar a sacar e volear, ele não vai poder mais ficar naquele fundo de quadra como ele tem ficado. Consequentemente, você começa a mexer com a cabeça dele. Ele sai da zona de conforto. E talvez esse pequeno detalhe possa dar para jogadores que sacam bem e voleiam muito bem uma pequena chance de vencer, mas muito pequena chance de vencer o Nadal em Roland Garros. Então, essa seria a estratégia que eu faria se eu tivesse um jogador com um estilo e características semelhantes. Logicamente, com a qualidade do Sampras seria muito difícil, mas semelhantes ao estilo do jogo do Pete Sampras. Eu não sei se você concorda comigo, Marcelo, mas uma coisa que me incomodou na final de domingo, obviamente o Nadal começou jogando extremamente bem, jogou 2 sets magníficos, muito pouco erros não forçados. Depois o Djokovic realmente não estava bem, não achou o ritmo e tal, e quase que ele leva ainda ele levou uma quebra, na verdade, no terceiro set. Ou seja, o jogo poderia ter sido muito mais fácil ainda do que foi. E o que me incomodou, como eu dizia antes, é o fato de Djokovic não ter tido um plano B, não ter tido uma alternativa tática previamente imaginada. Ele que já jogou 56 vezes com o Nadal, então já devia saber de cor e salteado o que fazer, mas ele não me pareceu ter, naquele momento, naquele jogo, ao longo de todo o jogo, uma alternativa tática. Você concorda com isso? Você tem alguma avaliação sobre isso? José Newton,
observação perfeita, né? Jogaram 50 e tantas vezes. Com certeza o Djokovic tinha plano B, plano C, plano D, ou seja, na cabeça dele, estratégias, adaptações, tudo isso ele tinha em mente. Mas o que me chamou mais atenção foi o seguinte: eu nunca vi o Djokovic, principalmente no primeiro e no segundo set, com a característica mais forte desse jogador. Qual é a característica mais forte do Djokovic? Além da parte física e parte técnica, o Djokovic joga com sangue nos olhos. Ele quer morder o pescoço do adversário. E no primeiro e no segundo set, ele estava jogando como se estivesse passeando um domingo de manhã num shopping center. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. No terceiro set, deu a impressão que ele começou a esquentar as turbinas. E, obviamente, o set foi bastante equilibrado, ele até teve algumas chances e poderia ter mudado um pouco, né, o resultado da partida, quem sabe até uma vitória. Mas as turbinas aqueceram demoradamente e contra um Nadal que estava voando, que estava assim com sangue nos olhos, aconteceu o que todo mundo viu. Então, eu acho que o grande defeito do Djokovic foi, nesta final especificamente, foi a apatia com que ele jogou o primeiro e o segundo set. Nadal é um caso excepcional no tênis, Marcelo, mas eu sinto falta, isso já não é de hoje, já é de alguns anos, dos verdadeiros saibristas, como se o tênis tivesse deixado de ter aqueles jogadores especialistas em saibro, aquele Gustavo Kirten, aquele Guillermo Coria, aquele Guillermo Vilas, jogadores que se especializaram no piso e que eram grandes nomes. Eu não vejo mais isso, né? Talvez seja em função da padronização que ocorreu no circuito nesses últimos 10, 15 anos, o circuito ficou muito padronizado, os jogadores tiveram que cada vez fazer menores adaptações no seu estilo para mudar da dura para o saibro para a grama. Então, você pega até o exemplo do Djokovic, ele joga praticamente igual nos três pisos, ele não tem que fazer uma grande mudança tática ou técnica para cada piso, né? Então eu sinto falta desses grandes saibristas, dos quais sul-americanos, italianos, franceses sempre foram grandes nomes, né? O que você acha? Esse é o Zé Newton que eu conheço, viu? Perguntas inteligentes, não só jornalisticamente falando, mas de alguém que realmente entende tênis. É muito bem colocado essa tua pergunta, Zé. Vamos fazer aqui um retrospecto, né? Quem foi o nosso último, né, na história do tênis, o nosso último grande jogador de saibro, né? Grande vencedor de Roland Garros? Obviamente, todo mundo sabe a resposta. Foi Bjorn Borg, né? Se não me engano, 5 ou 6 títulos também em Roland Garros. Então seria muito interessante nós vermos, trazendo para os dias de hoje, com os equipamentos de hoje, com a preparação física que existe hoje, com todos os aminoácidos, com toda a fisioterapia. Imagina trazer um Borg nessas condições para jogar contra um Nadal. Obviamente, ia ser um jogo muito interessante, trazendo um Thomas Muster, por exemplo, né, que foi denominado na época como o rei do saibro, depois Serge Bruguera, outro jogador de saibro, o próprio Vilas, como você mencionou. Então, o que você colocou é perfeitamente considerável, né? Nós temos hoje essa característica, os jogadores até me incomodam um pouco, eles estão jogando de uma maneira muito parecida. Então, eu já falei isso algumas vezes, parece um jogo de videogame. Todo mundo tem o mesmo estilo de bater à direita, de bater à esquerda, ninguém saque voleio, ninguém dá uma bola alta, ninguém tem uma estratégia definida, fica aquele jogo de robô, uma pancadaria de tudo quanto é lado e muito pouca criatividade. Então, nessa fase
que o Nadal está voando, não aparece ninguém, obviamente, no saibro que possa fazer frente a ele. Mas seria interessante, eu gostaria realmente de ver um Borg jogando com as raquetes de hoje, com os calçados, forte como estão os jogadores hoje. Isso tudo é trabalho, na época não existiam esses recursos. Seria, assim, realmente um duelo de gigantes. Marcelo, você treinou dois dos mais talentosos jogadores brasileiros que eram canhotos, Marcelo Saliola, Fernando Meligeni. Tivemos aí também um dos maiores nomes da nossa história, Thomas Koch, canhoto. Hoje, os principais jogadores brasileiros, independente de ranking, Thiago Monteiro, Bia Haddad, canhotos. Então eu te pergunto, até para quem sabe a gente aproveitar essa sua informação para o nosso próprio tênis brasileiro. Qual é a real vantagem de ser canhoto no tênis? Como a gente pode explorar ao máximo esse fato? É interessante isso, né, Zé? No meu caso era uma atração assim inexplicável, né? Como os canhotos, não só Saliola, Meligeni, mas tive alguns outros canhotos também, juvenis, muito bons, e era assim uma atração, uma empatia que existia, sem muito fundamento científico. Mas eu não me lembro exatamente o ano, Zé, mas eu me lembro numa determinada época, eu vou dar alguns nomes, né, dessa mesma época: Jimmy Connors, John McEnroe, Martina Navratilova, Guilhermo Vilas e mais alguns outros, todos canhotos, liderando o ranking mundial, tanto no masculino como no feminino. Muito bem, a proporção de canhotos em relação a destros no tênis é muito pequeno, né? Eu não sei te dizer exatamente qual é o percentual, mas a gente não precisa fazer muita matemática e para saber que o percentual de canhotos é pequeno em relação aos destros. Eu fui num congresso de profissionais de tênis nos Estados Unidos no final da década de 80, começo da década de 90, e um médico, na verdade ele era um psiquiatra e neurologista, ele foi tentar explicar esse fenômeno, né, para todos os profissionais que estavam envolvidos nesse congresso. A explicação científica que ele trouxe naquele momento, e eu não posso afirmar se a medicina evolui absurdamente a cada dia, né? Os cientistas e essa coisa toda. Mas o que ficou bem caracterizado naquele momento, assim, numa linguagem mais popular, né? Não numa linguagem médica, é que o nosso cérebro ele é dividido em duas partes. O lado direito do nosso cérebro, que comanda o lado esquerdo do nosso corpo, ele é melhor desenvolvido para coordenação motora, reflexo, antecipação, essa coisa toda. E o lado esquerdo, que comanda o lado direito do nosso corpo, não tem tanto essa característica. Então, assim, em poucas palavras, entrando um pouco, não é minha especialidade de maneira nenhuma, no âmbito científico da medicina, mas o que ele apresentou naquele momento fazia muito sentido. O que eu posso dizer, como quem esteve durante uma vida dentro da quadra, eu posso garantir que canhotos, de uma maneira geral, têm muito mais facilidade para jogar tênis do que o destro. Isso é uma coisa que está aí. Agora, tecnicamente falando, onde o canhoto leva muita vantagem, e todo mundo já mais ou menos sabe, é exatamente quando ele saca do lado esquerdo, ou seja, do lado da vantagem a favor, vantagem contra, porque ele tem um ângulo melhor para sacar aberto, principalmente nos dias de hoje, que os tenistas, a grande maioria,
bate a esquerda com duas mãos, então ele fica mais limitado para pegar uma bola muito aberta no seu backhand, e os canhotos levam muita vantagem nesse quesito. Ao mesmo tempo, eles também levam vantagem quando eles estão recebendo o saque, porque o saque aberto de um destro ou mesmo de um canhoto, quando você tem o seu forehand sendo canhoto, você tem um alcance muito melhor do que um destro. Então, assim, resumindo um pouco essa sua pergunta, a resposta que eu posso oferecer foi essa que eu acabei de contar. Marcelo, para encerrar o nosso bate-papo, eu tenho que te fazer uma pergunta, porque você foi um dos maiores especialistas na formação de juvenis que eu conheci. Há muitos centros de treinamentos hoje no Brasil, competentes, tentam trabalhar bem nessa questão da transição do juvenil para o profissional, mas eu ainda acho que a formação do juvenil brasileiro está atrasada. Nós não estamos fazendo o trabalho correto. E eu gostaria principalmente de ver uma pessoa como você, com toda a tua experiência e tua visão, ou um Carlos Kiemayr, ou um Thomas Koch, uma pessoa dessa funcionar como olheiro, aquele cara que percorre os torneios juvenis, os torneios lá no Acre, o torneio interno no Recife, e consegue enxergar aquele garoto, aquela menina com extremo potencial. A gente não desperdiçar talentos, que eu acho que é o grande mal do esporte brasileiro, mas especialmente do tênis, é desperdiçar talentos, porque não tem ninguém lá para ver que aquele garoto, aquela menina é excepcional e merece uma ajuda, merece ser colocada para um treinamento mais intensivo, né? Já que a gente não tem o nosso centro de treinamento nacional, que sempre foi um desejo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da formação do tenista, o que nós ainda precisamos fazer para melhorar nisso. Acho que nós temos uma sorte enorme de pintar uma série de jogadores incríveis, como nós tivemos nos últimos 30 anos. Agora mesmo, estou falando que não tem um grande trabalho de base, mas nós temos aí Thiago Wilde, um jogador de grande talento, que pode aí virar pelo menos um top 50 do ranking com facilidade. Mas eu não vejo aquele trabalho cientificamente feito, investimento sendo colocado lá e fomentar a base, porque uma base pequena não leva a nada ou leva a muito menos do que poderia ser feito. Então, por favor, me fala sobre a necessidade da formação do tenista brasileiro. Doutor José Newton, você está me colocando aqui em sinuca de bico, hein? Você tem razão, em parte, na pergunta que você me fez pelo seguinte, Zé. Realmente nós não temos olheiros com experiência, obviamente, tentando detectar e achar talentos. Mas qual é o outro lado da moeda? Muitas vezes você encontra um talento, mas como o tênis é um esporte totalmente individual, se você vem oferecer alguma coisa, o treinador desse talento fica enciumado, não quer perder o seu jogador, ou o pai ou a mãe desse jogador ou jogadora não querem se expor, acham que já tem um Federer dentro da própria casa e que vão poder tomar conta disto, e existe, num linguajar muito popular, não é? Uma ciumeira, um medo, um receio de que algumas pessoas vão levar uma vantagem sobre isso. Isto é meio cultural, na verdade, é meio cultural no nosso país. O que eu acho que falta, Zé, a gente tem que começar pela base. Então eu acho que o trabalho de escolinha nos clubes, principalmente os grandes clubes, que têm muitas quadras de tênis, deveriam ser muito mais fortes, muito mais específicos, nem tanto na parte técnica, nem tanto na parte física, com crianças aí de 6, 7 anos, 8 anos de idade, é uma idade boa para começar, talvez até um pouco mais precoce, mas nós precisaríamos ter mais matéria-prima. Por quê? Porque o bom professor, o bom profissional, o bom centro de treinamento, hoje tem uma quantidade aí enorme de institutos do tênis, toda hora eu ouço falar em um instituto novo, isso, aquilo, mas sem matéria-prima,
você também não constrói jogador. E onde é que a gente vai buscar essa matéria-prima? É nos clubes. É dali que nascem, dali que aparece uma quantidade grande de jogadores. Eu acho que o grande erro do tênis brasileiro é tentar construir um prédio de 50 andares, começando a obra pelo último andar. Ou seja, nós estamos desesperadamente tentando encontrar um novo Guga, quando nós deveríamos estar preocupados como aumentar a quantidade de crianças jogando tênis no nosso país. Naturalmente, dessa quantidade vai aparecer uma quantidade maior de qualidade. Com qualidade, com matéria-prima boa, o trabalho dos profissionais, logicamente, vai ficar muito mais fácil. Então, usando o exemplo de um prédio de 50 andares. Se você construir um prédio de 50 andares, começando pelo último andar, esse prédio vai desabar rapidamente. É o que está acontecendo com o nosso tênis. Não é? Nós estamos ali preocupados apenas com acharmos um novo Guga, um novo Meligênio, um novo Jaime Oncins, um novo Luiz Matar, um novo Thomas Koch, quando isso tem que acontecer de uma maneira mais natural. Está aí o exemplo do nosso futebol. Né? Nosso futebol é desorganizado, é corrupto, um monte de dirigentes presos, mas, bem ou mal, a quantidade de bons jogadores que aparecem, infelizmente não ficam no nosso país por outras razões, mas aparecem por quê? Porque tem muita criança, muito garoto jogando futebol. Então nós deveríamos copiar esse modelo, que é o modelo que nós estamos precisando, e para que isso aconteça, nós precisamos motivar o adulto a jogar tênis. Por quê? Porque é o adulto, na grande maioria das vezes, que leva o filho, o sobrinho, o afilhado para começar a jogar tênis. Então, se os adultos não estão jogando tênis, a consequência é que também nós vamos ter menos crianças jogando tênis. E a história do tênis brasileiro mostra isso. Se nós pegarmos todos os nossos grandes jogadores dos últimos 30 anos, bem colocados no ranking mundial, eu garanto para você que 90% desse grupo começou a jogar tênis porque ou o pai, ou a mãe, ou o tio, alguém já estava no tênis e levou essa criança para esse esporte. Então, essa é a minha opinião. Eu agradeço você pela oportunidade, pelas excelentes perguntas que você formulou, e vamos aí seguindo uma linha, né, com mais facilidade, sem querer inventar a roda, para que a gente venha a curto prazo ou médio prazo colher os devidos resultados. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e sempre à disposição. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.